Bem-vindo novamente. Este vídeo agora nós vamos falar sobre as condições suficientes para a existência da transformada de Laplace e vamos provar o teorema da condição de existência da transformada de Laplace e ver uma aplicação no final. Então, as condições suficientes para a existência da transformada de Laplace é que a função f, então, transformada de Laplace de f, você está transformando essa função f aqui que está entrando na função transformada de Laplace. As duas condições, que f seja contínua ou contínua por partes, na primeira condição, e a segunda condição é que f seja de ordem exponencial para algum t maior do que t grande. Então vamos explicar um pouquinho melhor esses conceitos antes de passar para o teorema, certo? Então vamos abordar agora esses dois conceitos que talvez a função de ordem exponencial seja um conceito novo. O que é uma função contínua por partes? Uma função contínua por partes, no intervalo de 0 a infinito, óbvio, que é o que interessa para a transformada de Laplace, é uma função f que tem no máximo um número finito de pontos nos quais a função é descontínua. Então você tem aqui, ó, a função vem, dá uma parada aqui, nesse ponto aqui você tem um salto, então os limites laterais não coincidem. Você tem aqui também, ó, a função não está definida nesse ponto, os limites laterais não coincidem, mas é só nesse ponto. O limite à esquerda tende a esse ponto, o limite à esquerda tende a esse ponto, o limite também aqui à direita do ponto T2 tende a esse ponto aqui, mas ela não está definida nesse ponto. Então, se você tiver um número finito de pontos nos quais a função é descontínua, então ela é uma função contínua por partes. Já a definição de função de ordem exponencial, ela é necessária porque ela vai auxiliar na demonstração da existência da transformada de Laplace. Ela vai definir basicamente um limite superior para a nossa função no cálculo da transformada de Laplace. Então, a definição de função de ordem exponencial, dizemos que a função f é de ordem exponencial se existem constantes c e m maior que zero e t maior que zero, tal que o módulo desse f de t aqui é menor ou igual que a função m, tá? M é elevado a ct, onde m e c são constantes. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o gráfico desta função exponencial ela cresce mais rápido do que o gráfico do módulo de f de t. Vamos analisar algumas situações para tentar entender um pouquinho melhor o que é essa função de ordem exponencial, tá? Primeiro exemplo, a função f de t igual a t. Saber se ela é de ordem exponencial, basta verificar se você fizer m igual a 1 e c igual a 1 também, você vai ter o quê? E elevado a t. E o gráfico de E elevado a t, ele já cresce mais rapidamente do que o gráfico de f de t igual a t, claro, para até o infinito, tá? Então, essa função aqui ela é de ordem exponencial e é de ordem exponencial 1. Nesse segundo caso, a função f de t igual a 2 cosseno de t. Tá? Então, se você pegar os mesmos parâmetros, você tem aqui, quando t igual a 1, cosseno de 1, cosseno de 0, dá 1. Tá? Então, fica 2, a função começa aqui no 2, essa função verde. E se você pegar os mesmos parâmetros lá, da anterior, você tem aqui que ela não seria de ordem exponencial, porque o gráfico do cosseno aqui, 2 cosseno de t, está maior do que a função e elevado a t. Então, basta você fazer m igual a 2, e elevado a 1t, e aí você tem que a função continua sendo de ordem exponencial. Então, você estipula constantes m e c que mantém uma função de ordem exponencial. Um terceiro exemplo aqui, e elevado a t ao quadrado. Essa função não é de ordem exponencial. Por quê? Se ela fosse, nós temos que e elevado a t ao quadrado tinha que ser menor ou igual que m e elevado a ct. E o que nós temos aqui? Nós temos que t ao quadrado ele cresce mais rapidamente do que c vezes
t. Aqui você tem um crescimento linear, aqui você tem um crescimento polinomial de grau 2. Então, esse termo aqui ele vai crescer mais rapidamente do que o linear. Então, essa função é elevada até ao quadrado, ela não vai ser de ordem exponencial. Então, todo polinômio de ordem t elevado a n é de ordem exponencial. Para mostrar isso, basta verificar aqui, para ser de ordem exponencial, t elevado a n tem que ser menor ou igual que m elevado a ct. Ou seja, nós temos que t elevado a n sobre e elevado a ct tem que ser menor ou igual que m. Obviamente, quando t vai para infinito, esse termo é limitado e esse limite existe. Se você não percebeu, vamos fazer para o caso particular no qual n igual a 2, tá? Então, nós temos aqui t ao quadrado é elevado a ct. Qual o limite disso quando t tende a infinito? Não temos, né? Porque dá infinito ao quadrado sobre elevado a c vezes infinito. Aplicando L'Hopital, nós temos aqui, vamos ver, t 2t sobre c elevado a ct, ainda inconclusivo. E agora, aplicando L'Hopital novamente, c ao quadrado é elevado a ct. Lembrando que c é uma constante, logo isso aqui é finito. E, portanto, esse termo aqui ele é limitado. Basta você, no cálculo, aplicar L'Hopital n vezes, tá? Agora, a gente já vimos o que é uma função contínua por partes e o que é uma função de ordem exponencial. Apresentamos o teorema da existência da transformada de Laplace, que diz que se f de t é contínua por partes no intervalo de 0 a infinito e de ordem exponencial c, então a transformada de Laplace existe. Em outras palavras, se a função f de t for contínua por partes de ordem exponencial, a transformada vai existir. Vamos tentar provar esse teorema. Então, vamos começar o teorema pelas hipóteses, tá? A transformada de Laplace de f de t, onde a função f de t ela é contínua por partes. Vamos supor que ela é contínua por partes só em um pedaço que ela não é contínua, em um ponto t. Então, ela vai ser a transformada de 0 a t de e elevado a menos st de f de t dt, mas a partir desse ponto t, ela vai ser contínua até o infinito. Então, integral de t infinito de e elevado a menos st f de t dt. Então, aqui usamos a hipótese de que f é contínua por partes. E aí, basta a gente provar aqui, ó, que nós temos duas integrais, tá? Nós temos aqui uma integral I1 e nós temos uma integral I2. Se mostrarmos que as duas elas são finitas, se elas convergem, então a transformada de Laplace converge e logo existe. Então vamos provar que as duas integrais existem. Então, começar pela primeira, mais simples. E é fácil, é claro, ver que I1 existe. Por quê? f de t é contínua de 0 a t. E elevado a menos st também é contínua para todo valor entre 0 e t. Então, você tem um produto de funções contínuas no intervalo fechado. Obviamente, essa função e elevado a menos st f de t vai ter como resultado um valor limitado. Então, essa integral aí, ela existe. Vamos para o caso do I2. Vamos trabalhar agora a segunda parte da equação, que é a integral de t a infinito de e elevado a menos st f de t dt. E antes de começar, vamos usar outra hipótese, é que f de t é de ordem exponencial. Então, o módulo de f de t ele é menor ou igual que m elevado a ct,
para m e c constantes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nosso integral I2 é menor ou igual que a integral de t infinito de e elevado a menos st f de t dt, e por ser de ordem exponencial é menor ou igual que m é constante, sai, né? Então isso é menor do que isso, m integral de t infinito de e elevado a menos st vezes e elevado a ct dt. Colocando aqui em evidência, nós temos m que multiplica a integral de t infinito de e elevado a menos s menos c t dt. Vamos resolver aqui rapidamente essa integral, tá? Nós temos, copiar aqui, integral de t a infinito de e elevado a menos s menos c t dt. Volta para cá. Então, vamos fazer o seguinte. Como s e c são constantes, vamos chamar k igual a s menos c. Então, nossa integral fica integral de t a infinito de e elevado a menos k t dt. Certo? Agora a gente chama u igual a menos kt. Então, du é igual a menos k dt. E por isso, dt é igual a menos 1 sobre k du. Então, vamos fazer essa substituição aqui na integral. Então, vai ficar integral de t a infinito de e elevado ao du. Só quando eu substituir o du, o dt vem para cá, menos 1 sobre k. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre k e elevado a u, que vai ser igual a menos 1 sobre k e elevado a menos kt. Certo? Voltando, k igual a s menos c. Nós temos menos 1 sobre s menos c, multiplicar e elevado a menos s menos c t. E esse termo ele vai voltar lá para a outra integral, tá? Então, voltando aqui o termo, isso aqui vai ser igual a menos m sobre s menos c, que multiplica e elevado a menos s menos c t de t a infinito, certo? Então, resolvendo esses limites, nós temos igual a menos m, que multiplica s menos c, são constantes todos, né? E elevado a menos s menos c vezes infinito, menos e elevado a menos s menos c t. S menos C é uma constante, tá? Se S for maior que C, esse termo aqui é positivo. Por isso, lá na definição, S tem que ser maior que C. Então, elevado a menos uma constante K vezes infinito vai para zero. O limite é esse aqui, quando você substitui. E aí, sobra só esse segundo termo. Então, esse aqui vai ser I2, vai ser menor ou igual que menos M, menos não, mais. É menos daqui com menos daqui, é elevado a menos S menos C, T, sobre S menos C. Como todos são constantes, esse valor aqui ele é o quê? Limitado. Se ele é limitado, a integral existe. Portanto, I1 mais I2 convergem, e a soma também converge, e a transformada de Laplace existe. Então, resumindo, nós calculamos a transformada de f de t usando o fato dela ser definida por partes. Mostramos que I1 é uma função limitada, né? Ela converge porque as funções elevada a menos st e f de t são contínuas em 0 a t.
E aí a segunda integral, que de t infinito, nós fomos calcular, chamamos de 2, não conseguimos calcular diretamente, mas calculamos uma de ordem exponencial, usando o fato de f ser de ordem exponencial, calculamos por causa da ordem exponencial, chegamos a m elevado a menos ct, e por isso ela é maior do que a integral I2, mas mesmo assim ela converge. Então, se a integral maior converge, a menor também vai convergir pelo critério de comparação de integrais impróprias. Logo, isso implica que 1 e 2, eles convergem, e por isso a transformada de f de t existe. Acabou a demonstração. Vamos calcular então a transformada de Laplace para uma função contínua por partes, só para verificar essa metodologia. Obviamente a função essas funções a função f é contínua por partes, é de ordem exponencial, obviamente, porque é constante. Então a transformada de Laplace de f de t vai ser a transformada de Laplace do primeiro trecho, de 0 a 3, né, de e elevado a menos st, vezes f de t, mais f de t para a gente é 0, dt, mais a integral de 3 a infinito, de e elevado a menos st, vezes 2 dt. Então, essa integral aqui ela vai dar 0, né? Obviamente, você tem o 0 aqui. 0 é constante, sai da integral, você calcula, mas quando multiplicar pelo 0 vai continuar sendo 0. Então, vai ser igual a integral de 3 a infinito. O 2 é constante, sai de e elevado a menos st dt. Isso aqui vai ser igual a 2. A integral de e elevado a menos st é e elevado a menos st sobre s, menos, né, de 3 a infinito. Então, isso aqui vai ser igual, quando substituir por infinito, e elevado a menos st aqui vai dar 0. Então, vai ficar 2, aqui quando substituir 3, e elevado a menos 3t sobre s. Então, e elevado a menos 3s sobre s. E essa daí é a transformada de Laplace, claro, que o s tem que ser maior que 0. É a transformada de Laplace para esse caso.